Bom dia, 15 de março, 5h42, iniciando mais um dia aí da devocional. Continuo aqui em Matins, no Paraná. Quero hoje falar sobre um tema que é uma bênção também, claro, como toda a palavra de Deus, que é falar sobre a armadura de Deus. Tem um texto de Efésios que Paulo fala com muita maestria, que a gente tem que aprender a usar essa armadura de Deus. A gente tem que saber como usar ela. Eu vou esmiuçar um pouquinho esse texto para enfatizar o que é a armadura de Deus. Seguir Jesus é uma batalha, né? A luta não acaba quando a gente recebe Jesus, a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O verdadeiro inimigo da nossa alma são os espíritos malignos, né? As forças do diabo que querem nos destruir destruir a vida do cristão, a vida do povo de Deus. Então a nossa luta é contra esses espíritos malignos. Mas a notícia boa, né, que não estamos sozinhos nessa luta, né? Jesus está com a gente. Ele nos dá essa armadura espiritual para que a gente possa vencer todas as batalhas. Como eu disse, são 6 elementos dessa armadura. Vou começar a ler aqui o texto de Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí aqui no versículo 12 fala assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito isso tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, que é o primeiro da armadura, vestindo a couraça da justiça, que é a segunda. Então, aqui nesse versículo 14 está falando de duas partes da armadura. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, né? O cinto da verdade, aqui, né, é representada por a palavra. Ela fala que a verdade nos liberta. O que é a verdade? O cinto, né? Quando você veste ele no corpo, ele une lá na antiguidade os guerreiros que usavam as armaduras. Ele une a armadura, né, ali no meio do corpo, né, ali na cintura. A verdade aqui nos une com a bênção de Deus, certo? Jesus é a verdade, né? As suas palavras são as verdadeiras. E aqui é a Bíblia, né? A Bíblia que é a verdade. Então, essa verdade que a gente tem que usar diariamente. Como que a gente deve usar a verdade? Estudando a Bíblia, né? Não só estudar ela, mas crer nas suas verdades. Você diariamente você está exposto a ela, você crê no que ela está falando. E o que eu falei aqui no versículo 14, a segunda parte é a couraça da justiça, que é a segunda parte da verdade. Quem é a justiça? Quem é a justiça? É Jesus. Jesus com a nossa... que ele é a nossa justiça, ele é a couraça da justiça. Protege o nosso coração, ela é o escudo para proteger do pecado. Quando nós nos arrependemos dos pecados e quando dedicamos nossa vida a Jesus, né? Jesus apaga toda injustiça, todo mal, toda injustiça do pecado em nossos corações. Então essa é a couraça da justiça, né? Jesus é o escudo, a nossa justiça, que morreu lá na cruz por nós, que ressuscitou ao terceiro dia. E como que a gente faz para usar essa couraça, né, dessa justiça? É arrependendo,
nos arrependendo do nosso pecado, a gente renovando a cada dia pela palavra, como eu falei no primeiro, crendo que Jesus nos salvou, procurar fazer o que é certo, certo? Isso que é como que a gente pratica a justiça de Deus. Continuando aqui, versículo 15 de Efésios 6, fala assim: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ó, e seja, né, tendo os pés calçados, é como se você calçasse um sapato para proteger a armadura ali daquele, na época que, né, os guerreiros ali se vestiam, os romanos, era com essa armadura, né, na couraça da justiça, que era ali no meio do corpo, e calçado com calçados da justiça. Então vamos lá, para não estender muito, como que a gente, voltando aqui o versículo 15, os sapatos da justiça. O que é os sapatos da justiça? Deixar que Deus guie nossos caminhos, certo? Você vestir um sapato e ele vai guiar teu caminho, certo? Os sapatos protegem da paz, nos dá, como se fosse uma questão de proteger nosso caminho, de proclamar o evangelho, de evitar muitos caminhos errados, né? De te levar para outro lado. Então, se você vestir esse sapato, você vai estar andando no caminho do Senhor. O maior testemunho da vida é guiado por Deus. Então, a gente tem que estar firmado na rocha, firmado com esses pés. Olha que lindo, tá nascendo o sol aqui. Então, estou num lugar muito bonito aqui. Vou ficar mais perto aqui do parapeito. Vou mostrar para vocês aqui, ó, as belezas da... Isso é contemplação, olha, o mar, graças a Deus hoje não está chovendo. Lá é Caiobá, como eu mostrei ontem. E aqui é o Pico de Matinhos, onde os surfistas... meu irmão estava falando ontem, ele é surfista, que ali é o melhor onda do Brasil. Porque tem aquelas pedras ali, ó. Aqui, vocês estão vendo ali. Aqui, ó. Aqui. Como é que eu vou mostrar? Aqui, ó. Essas pedras, ela protege o vento, então ela forma uma onda que os surfistas gostam muito de vir surfar aqui no Matinhos. Mas voltando aqui, opa, peraí que eu vou pegar meu texto. Então, vestir com o pé os sapatos do evangelho. Como que a gente usa, né? Evitando a maldade, a violência, procurar promover a paz em todas as situações. Acho que já esse que é fazer a justiça, usar os sapatos né, calçar os pés, né, como fala aqui, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Então, onde você está promovendo a paz. Então, vestir, proclamar essa paz, usar a prontidão do evangelho. Agora, continuando aqui, Efésios 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ó, mais um, que é a fé, escudo da fé. A fé vence o inimigo, o escudo protege das setas, a fé protege a gente dos ataques do diabo, né? Ele é um ser maligno que vive há mais de 6.000 anos aqui na Terra, então ele sabe, conhece as artimanhas, ele conhece a palavra muito mais que muito crente, muito mais do que a gente, certamente, mas a fé vence o inimigo. Então, se a gente praticar essa fé, a gente vai vencer o inimigo. O diabo, ele trabalha com a acusação e dúvidas na tua mente. Ele trabalha te acusando, com a tentação. Então, é assim que ele age. E como que a gente deve usar na hora da dúvida, né? Como que a gente deve usar esse escudo da fé? Na hora que vem a tentação, né? Escolhermos crer em Jesus, né? Tirar as dúvidas com Ele, fortalecendo-se na fé, na palavra, se expondo e vencendo o diabo pela fé. Como assim Jesus foi tentado lá no deserto, ele venceu pela palavra, né? Está escrito Satanás, e assim você vence ele. Aí, continuando aqui, versículo 17, fala assim, de Efésios: usem o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui já é o quinto ponto, capacete da salvação, que seria, né, como eu disse, a armadura ali do guerreiro da época dos romanos. Ele usava um capacete também. Jesus é o nosso capacete. Jesus que salva, que dá a salvação para nós. Então o capacete protege a cabeça, a salvação protege nossos pensamentos, né? Jesus protege nossos pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado, né? Como falei, precisamos mais viver pensando não precisamos mais ficar pensando não precisamos, né, ficar pensando mais em coisas ruins que levam ao pecado. Então a gente tem que estar com esses pensamentos, tendo pensamentos de Deus, a mente de Cristo, como eu já falei algumas vezes. Vou apoiar meu braço aqui que tá doendo um pouquinho. Eu vou comprar um esticador aqui para a gente poder segurar o celular melhor. E como que a gente usa isso, né? Passar mais tempo pensando nas coisas de Deus, nas coisas que Ele fala, rejeitando os pensamentos errados e crer na salvação, né? Na salvação que é Cristo. Então é assim que a gente usa as coisas de Deus, né? Para rejeitar os pensamentos errados. E aqui, né, nesse mesmo versículo, deixa eu ver aqui, use o capacete da salvação, e a espada do Espírito, a espada do Espírito é a sexta parte da armadura de Deus, né? Que é a palavra de Deus, é a espada que a gente fala aqui. A gente usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada fere e nos defende, certo? Do inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus e dessa forma nos dá o poder para derrotar o Satanás e os seus demônios. Então a espada do Espírito, que manuseia a palavra, ela nos dá essa força, né? Como que a gente deve usar? Combatendo as mentiras, as tentações, declarando as verdades da Bíblia, confiando na palavra de Deus. Dessa forma que a gente usa. Esse é o sexto ponto, né? A sexta parte da armadura. Nossa, me estendi bastante hoje. E para finalizar, no versículo 18 de Efésios fala assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então aqui fala claramente, orem no Espírito. Então depois de se vestir de toda essa armadura, a gente deve orar no Espírito em todas as ocasiões, suplicando a Deus, pedindo a Deus, tendo isso em mente, né? Estejamos atentos e perseverando em oração, não só para nós, mas para todos os santos, para todas as pessoas. Amém? Dessa forma que eu sei que hoje o vídeo virou o dobro do que geralmente eu costumo só gravar, mas era um tema aí de 6 partes, né, de Efésios, então foi necessário esmiuçar bem. E eu quero desejar um bom dia. Hoje minhas férias é só essa semana, então é uma folga. Agora eu tô voltando daqui a pouco para Curitiba, mas olha que maravilha que é a natureza, né? A gente aqui fazendo um devocional e o sol nascendo ali, coisa mais linda, o mar, a praia. Agora eu vou dar aqui tem uma pista de corrida, tá vendo que tem uma pessoa correndo ali? Eu vou dar uma corrida agora. Eu vou daqui até Caiobá correndo, por essa estrada aqui, pela essa pista, e vou até lá. E de volta consigo fazer meus 5 quilômetros aí de caminhada diária que eu gosto. Deus abençoe vocês, sejam abençoados em nome de Jesus. Continuem abençoados. Amém? Abraço.